Boa noite, igreja. Deus abençoe a todos, amém? Muito lindo ouvir essa turminha, não é verdade? E muito lindo ver você aqui também. Eu quero também dar minhas boas-vindas, ou boa noite para você que está nos assistindo nesse momento através da internet, dos canais de transmissão da nossa igreja. Que Deus abençoe ricamente você onde você está nesse momento. Nós estamos numa jornada de estudo sobre os anjos. Esse é o terceiro tema da nossa série. Semana que vem o quarto tema da série. E eu até queria dizer para vocês o seguinte: tem uma pergunta que está aí no ar. Qual é a pergunta? A pergunta que está no ar é a seguinte: pastor, todos nós sabemos agora que nós temos um anjo da guarda que excede em poder, que eles são enviados por Deus para cobrir a vida daqueles que temem o Senhor. Eles vêm para nos dar proteção, lembram ali? Física, emocional, espiritual, em todos os momentos, não é verdade? E uma proteção pessoal. E aí alguns têm perguntado assim: pastor, por que acontecem ainda tragédias então? É ou não é? Algumas pessoas à porta têm me perguntado: pastor, por que então ainda acontecem tragédias? Por que ainda crianças morrem de acidentes ou etc, etc, etc? Você quer a resposta dessa pergunta? Próximo domingo. Também acharam que ia ser hoje, né? Próximo domingo. Próximo domingo, essa grande pergunta nós vamos estar procurando responder ali. Por que ainda existem tragédias e como buscar uma resposta a esta pergunta? Então não falte, convide seus amigos, próximo domingo estaremos juntos. Agora eu quero convidar você para o estudo desta noite, Anjos Instrutores da Verdade. E eu queria convidar você para abrir a Bíblia comigo no livro de 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Ok? Vamos abrir juntos a palavra de Deus. E aí eu quero pedir ajuda à equipe da mídia, o controlezinho de passar o slide de vocês, para que eu pudesse estar trabalhando aqui. E a questão que nós vamos levantar hoje é a seguinte, que eu coloquei para vocês no último domingo. E você que está nos assistindo também nesse momento, se você não assistiu, não teve oportunidade de ver os outros temas, acesse aí o nosso site da igreja, iasdecentral.org.br, ou mesmo no YouTube, IASD Central de Curitiba. Você vai ver os temas anteriores a este do Mistérios Revelados sobre os Anjos. O que nós colocamos por último, no nosso último encontro sobre esta série, a questão é a seguinte: será que existe uma chave para nós podermos ter a companhia do nosso anjo da guarda? Existe diferença entre presença e companhia? O que você acha? Sim ou não? Tem, não tem? Obrigado, Gilson. Gilson, nosso amigo, não vou tão à frente, porque senão vai dar ali o microfone. Obrigado. Será que nós podemos ter a certeza e uma chave bíblica para termos a companhia do nosso anjo da guarda? E não somente a presença. Sabe que casais é assim também, né? Você pode estar casado, estar dentro de casa com o seu cônjuge, e você ter a presença dele, não ter a companhia, não é verdade? Já viram aquela assim de dormir de costas, né? De um para o outro ali, né? Você tem a presença, mesmo ali dormindo juntos, mas você não tem a companhia. Filhos, às vezes, podem passar com o pai ou com a mãe em casa horas. Você tem a presença do pai e da mãe, mas pode não ter a companhia, não é verdade? E na Bíblia, nós vamos encontrar hoje uma chave bíblica, e você vai aprender que existe uma forma de você e eu termos a companhia desse ser extraordinário que Deus tem enviado como ministros a favor de cada um de nós que temos
que herdar a salvação. Temos a salvação para herdarmos, amém? Imagine, um anjo só foi suficiente para matar 185 mil soldados assírios. Um anjo, como nós vimos, colocou o Egito todo prostrado. Um anjo, quando veio abrir o túmulo de Jesus e dizer: filho, vem, teu pai te chama. Só o fato de ele se aproximar da terra, houve um terremoto que abalou toda a terra. E você tem um anjo ao seu lado. Este anjo está ao seu lado. Amém? E nós somos algumas vezes tentados a conversar com o nosso anjo. Você está aqui, por favor, se manifeste. Nunca faça isso. Nunca, jamais faça isso. Ok? Sabe por quê? Porque assim como existem anjos bons, existem anjos maus. E a Bíblia diz que o próprio Satanás faz o quê? Ele se veste de anjo de luz. E no momento que você diz assim: meu anjo, apareça comigo, se revele a mim. Naquele mesmo momento, um anjo mau pode se personificar de um anjo de luz, e o único propósito que este anjo mau tem é a tua destruição. Por isso a Bíblia diz e nos indica que nós não devemos orar a anjos, falar com anjos, não adorar anjos, mas falar com Deus, pedir a Deus por eles, agradecer a Deus por eles. Amém? Agora, será que existe uma fórmula de nós sabermos que eles estão tão próximos a nós como que nossos companheiros, a nossa companhia? Você está com a Bíblia aberta em 1 Pedro, capítulo 1. Fecha os teus olhos e vamos orar uma vez mais. Deus de amor, graças te damos, Senhor, pela oportunidade agora de estudar este tema da tua palavra. Senhor, dá-nos entendimento. Ajuda-nos a encontrar esta chave em que nós podemos ter não somente a presença, mas a companhia do nosso anjo da guarda. E que eles se tornem, Pai, verdadeiros instrutores da verdade para nós. Abra os nossos olhos, Senhor Deus, para esta realidade. E ensina-nos agora, Senhor, através da Tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. 1 Pedro 1, verso 10, diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, nos profetas, ao dar de antemão testemunho sobre o que, igreja? Sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Versículo 12 e último. A eles foi revelado o quê? Não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Coisas estas que os anjos anelam o quê? Perscrutar. Não feche a Bíblia, deixa a Bíblia aberta. Que coisas são estas que os anjos anelam perscrutar, anelam conhecer, saber? Os versículos anteriores nos mostram, diz ali em primeiro lugar, versículo 10, foi a respeito desta salvação. Que salvação é esta que Pedro está se referindo? Bom, a salvação é quando Ele, Cristo Jesus, morre na cruz do Calvário por todos nós. Pedro está apresentando a eles o tema da salvação. E Pedro está dizendo, foi a respeito desta salvação que os anjos, eles anelam entender, perscrutar, inquirir, diz a palavra do Senhor. Olha o que diz lá mais, versículo 10 ainda. Foi a respeito desta salvação
ou seja, do tema da cruz, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca do quê? Da graça destinada a vós outras. Veja, nós temos a salvação que nos remete à cruz, a graça que nos remete à cruz. Deus estende a nós a sua graça através da cruz. Versículo 11. Investigando eles, os profetas, atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que estava neles, nos profetas, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes à cruz, ou seja, a Cristo Jesus, os sofrimentos que ele, Jesus, passou na cruz. Vocês estão vendo? Nós temos a salvação que leva para a cruz, a graça que Deus nos estende através da cruz. Os profetas perguntaram e buscaram em Deus, e Deus mostrou para eles de antemão os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam depois. E o último versículo, versículo 12, a eles, aos profetas foi revelado, mas não foi revelado para eles mesmos, mas para vós outros e para nós que aqui estamos hoje. Eles ministravam coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Mais um ponto, o Evangelho, ele significa boas novas de salvação de um Cristo que morreu na cruz. Certo? Coisas estas que os anjos, o quê? Anelam perscrutar. Pergunta, o que os anjos anelam perscrutar? Aqui, algumas traduções bíblicas colocam não a palavra anelar, mas anseiam perscrutar. Veja, vamos ver se vai funcionar aqui. Sebastião, qualquer coisa, você me ajuda lá? Ok, obrigado. 2 pontos. Número 1, 1 Pedro, o texto que nós acabamos aqui de ler, conforme você pode acompanhar na tela agora, coisas que os anjos anseiam ou anelam. Essa palavra ansiar, anelar, vem do grego epitumeo, que significa um desejo ardente, certo? Não é um desejo qualquer, é um desejo ardente. Em outras passagens das Escrituras, esta palavra é usada como desejo ardente, semelhante a desejos sexuais. Você consegue entender a palavrinha que Pedro está buscando e colocando, que os anjos anseiam, é como se fosse um desejo ardente, próximo ou semelhante a desejos sexuais? Ardendo no coração deles. O que arde no coração deles, dos anjos? Arde no coração deles o desejo de conhecer acerca dos sofrimentos do quê? Da cruz. Dos sofrimentos da cruz, do Evangelho que vem da cruz, da salvação que vem da cruz, da graça que vem da cruz. No coração deles vem aquele anseio de conhecer, de perscrutar acerca desses sofrimentos da cruz. Há uma segunda palavra que nos chama a atenção aqui, que é observar. Vejam, observar como quem se curva. Essa palavra observar significa como quem se curva para examinar uma valiosa joia, certo? Veja, imagine se trouxéssemos aqui hoje um diamante e colocássemos sobre uma mesa aqui, ou mesmo sobre esse púlpito aqui hoje na igreja, o diamante mais valioso do mundo. Colocado assim, na verdade, um pano, uma almofadinha de veludo e com as luzes. Como é que você analisaria um diamante que colocasse aqui à frente? No mínimo nós viríamos assim, não é verdade? Uau, que joia! Olha, quantos prismas, reflexos e tudo mais. Não é verdade? Esse observar é como se curvar para examinar reverentemente uma joia. Vejam, quando nós vamos aos evangelhos de Lucas capítulo 24, versículo 12, e também no evangelho de João capítulo 20, versículo de 1 a 5,
nós vemos ali estas duas passagens que se referem na Bíblia ao dia em que Jesus ressuscitou, certo? E aquelas mulheres foram então no domingo de manhã, no túmulo de Jesus, elas chegam lá, vem a pedra removida e Jesus não está lá dentro, lembram da história? E aí elas ficam assim, mas o que aconteceu, etc e tal, e elas vão então junto dos apóstolos e contam para eles o que é que havia acontecido. Elas foram lá e não viram Jesus mais no túmulo, etc e tal, e aí Pedro, na verdade, diz a Bíblia, e João, eles vão correndo para o túmulo. E diz o Evangelho de João especialmente, que ele, João, o discípulo amado, ele se refere a si mesmo como sendo o discípulo amado, não põe o seu nome, não é verdade? Diz que ele correu na frente de Pedro. E Pedro chegou depois dele. Lógico, ele era mais jovem, né, do que Pedro. Ele era um menino mais moço ali de todos os apóstolos. E quando ele chega no túmulo, ele fica à porta, vê que está aberto, ele vê os panos, a Bíblia diz, mas ele não entra. Ficou com medo. Mas o Pedrão que veio depois, né? O que ele faz? Pedro, ele pegou e quando viu aberto, ele entrou no túmulo. Mas quando ele entra para observar. E esta observação que ele faz é de forma reverente. Entenderam bem? Ele entra como que diz assim, uau! Observar de forma reverente. 2 pontos. Número 1. Primeiro, os anjos, eles o quê? Anelam, anseiam, como próximo a um desejo, conhecer e observar os sofrimentos da cruz. A pergunta que eu faço para nós refletirmos é essa: que coisas são estas que os anjos, e por que eles anelam? As coisas são os sofrimentos da cruz, mas por quê? Eles não precisam de salvação ou precisam de salvação? Os anjos não precisam. Por que eles têm tanto desejo de conhecer então do programa da cruz e da cruz se eles não precisam ser salvos? É ou não é verdade? E o livro do Apocalipse, que é o livro na Bíblia que mais tem a menção da palavra anjos em toda a Bíblia, o livro do Apocalipse nos traz, por exemplo, em Apocalipse capítulo 5, versículo 11, diz assim, pode colocar lá, Sebastião, eu vou apontando aqui, ou vamos ver se está funcionando aqui. Não está. Então você vai acompanhando a minha fala e à medida que eu for falando, você vai apontando ali, tá bem? Olha Apocalipse 5:11, o que diz lá? Diz assim, vi e ouvi uma voz como de muitos anjos, certo? Ao redor do trono de Deus, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de quantos? Milhões de milhões e milhares de milhares, um número incontável de anjos. E eles proclamavam em grande voz, dizendo o quê? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o quê? Vamos dizer, igreja, o poder e o que mais? E a riqueza, e a sabedoria, e força, e honra, e glória, e quantas coisas? 7 coisas. Sabe que 7 na Bíblia, comumente a gente diz que é o número de perfeição, não é verdade? É sim, 7 é número de perfeição. Mas antes de significar perfeição, 7 significa aquilo que é completo, tá bem? O que é cheio, completo. No livro do Apocalipse você vê, por exemplo, os 7 espíritos diante do trono de Deus. Ou seja, 7 significa a plenitude do Espírito diante do trono de Deus. Nós temos em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 4. Em Apocalipse capítulo 5, os 7 Espíritos, a plenitude do Espírito Santo do Senhor, ela sai do trono de Deus e é enviada para a terra. Este foi o momento, o grande dia do Pentecostes. 7 na Bíblia significa o quê? Completo, aquilo que é completo, o que é pleno. Você vê, por exemplo, nos dias da criação, Deus criou o mundo em quantos dias? Em 6 dias Ele fez a obra e no 7º dia Ele
Diz a Bíblia, o Senhor Deus terminou, o Senhor Deus abençoou, descansou, abençoou e santificou o sétimo dia, de toda a obra que Ele tinha feito. Muito embora Deus não criou nada no sétimo dia, Ele criou o sétimo dia, sendo a plenitude de toda a criação. Anjos diante do trono de Deus, milhares de milhares, milhões de milhões, como nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 5, versículo 11 e 12, diz que eles proclamam com grande voz 7 coisas, 7 bendições ao Cordeiro de Deus, que são elas o quê? Ele é digno de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ele é digno, o Cordeiro. A palavra cordeiro no livro do Apocalipse, você tem, por exemplo, as figuras de Jesus no Apocalipse, ele como sendo o leão e sendo também o cordeiro. Já viram isso? Por que leão e cordeiro? Porque leão significa que ele venceu. Amém? Ele, o leão da tribo de Judá, ele venceu. Ele venceu. E o cordeiro significa o quê? A forma como foi que ele venceu. Ele venceu como um cordeiro mudo sendo levado ao matadouro. Sobre ele foi colocado a iniquidade e os pecados de todos nós. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. A palavra cura e salvação é a mesma. Porque ele sofreu, nós fomos salvos. Amém? E os anjos, eles anelam entender o plano e o programa da cruz, onde Jesus e como ele foi salvo. Mas eles não precisam de salvação. Nem sequer eles podem experimentar o que é ser salvos, é ou não é verdade? Eles não conseguem experimentar o que é ser salvo. Nós precisamos ser salvos. Nós podemos experimentar o que é ser perdoados e sermos salvos, é ou não é verdade? Eu me lembro ontem aqui quando entrou o nosso querido irmão Samuel de Cristo. E as lágrimas rolavam da sua face. E eu dizia a ele, Samuel, Samuel, aqui vai ser sepultado o velho homem. E ele emotivo, chorava. O pastor Adriano disse que ali atrás, quando ele fez a declaração dos seus votos para com o batismo, diz que ele estava emocionado e chorava. Os anjos não sabem o que é isso. Eles não conseguem experimentar. E eu me lembro de um hino do nosso inário, o hino Há Tais Cantos Lá no Céu. Lembram desse hino? Diz assim o coro, né? Se você sabe, canta comigo. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações. Mas quando eu lhes contar a história, que história? Desta redenção, o que vai acontecer? Mudez, não podem compreender tão grande salvação. O que vai acontecer quando nós contarmos para os anjos a experiência do que foi sermos salvos por Jesus, do que foi recebermos a graça de Cristo, a salvação em Cristo Jesus, o completo perdão dos nossos pecados, e nós vamos falar para os anjos, anjos que viram e nos veem chorando quando entregamos a vida a Cristo Jesus, e eles vão cantar, digno, digno é o Cordeiro de receber aquilo que é pleno de tudo o que Ele é. Mas quando nós contarmos a salvação e o que nós experimentamos e a redenção, mudez, não podem compreender tão grande salvação. Uau! Mas por que eles têm tanto interesse então? Por que é que eles têm tanto interesse? Você já recebeu uma mensagem, por exemplo, e que você olhou para aquela mensagem e disse assim, uau, isso aqui é lindo demais. O que você faz com aquilo que você recebe é lindo demais? Você quer compartilhar, não é verdade? Eu mesmo estive
Ano passado, com o pastor Marcos Bonfina, tive a oportunidade na conferência geral de conhecer o escritório da nossa Associação Geral da Igreja Adventista Sétimo Dia, lá em Washington, nos Estados Unidos, e eu estava lá com ele, fiquei na casa dele. No outro dia fomos ao culto de manhã na Associação Geral, e ele foi para as atividades dele, eu fui conhecer. De repente eu recebo uma mensagem dele: André, você está ainda na associação? Não vá embora sem este livro. Mandou uma foto do livro. Qual é o livro? Passos para o Reavivamento Espiritual. Steps to Personal Revival. Não vá embora sem esse livro. Pega aqui na associação. Você não pode ir embora sem esse livro. Aí a gente pega o livro, lê o livro. Diz assim: a minha igreja não pode ficar sem esse livro. Eu preciso que a minha igreja leia esse livro. Aí Deus nos dá a oportunidade de imprimir tantas cópias e dar um exemplar para cada membro da igreja. E digo amém. E a gente quer compartilhar coisas boas, não é verdade? Inclusive eu digo, se alguém de vocês não tem a cópia, dos que estão aqui, eu ainda tenho algumas cópias desse livro. Eu quero que você leia. Quero que você tenha essa cópia. Você que está nos assistindo aí pela internet, vá no nosso site. Você está perguntando: pastor, que livro é esse? Eu quero esse livro também. Entre lá, iasdecentral.org.br. Já um link de capa ali, você vai ver Passos para o Reavivamento Espiritual. Clique lá e você tem o download na hora, gratuito, do livro. Livro esse que já foi traduzido em mais de 40 línguas no mundo. Amém? E o pastor Raul Baio dizendo assim: faça um download, isso é para abençoar a vida de todos. Amém por isso. O que a gente faz quando recebe alguma coisa de bom? A gente quer o quê? Compartilhar, compartilhar, compartilhar. É ou não é verdade? Agora imagine os anjos. Quando eles pensam na história da cruz, ou melhor, quando você vai à Bíblia e de repente você vai ler a palavra do Senhor e você cai na história da cruz e dos sacrifícios de Jesus, como nós lemos ali em Pedro, e da graça que Deus estende a nós através do sacrifício do seu Filho amado Jesus na cruz. Ele, o Deus eterno que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Imaginem eles, anjos, como nós temos estudado aqui cada noite, os anjos, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 14, que são ministros enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação que vem da cruz. Quando qualquer um abre a Bíblia, eu diria nem tão somente abre a Bíblia, mas eu fico imaginando alguém que está passando perto da Bíblia, o anjo se coloca ao lado e diz assim: vamos, abre. Você precisa conhecer a mensagem da salvação, da cruz. Por que ele tem tanto anseia por isso? Porque eles foram testemunhas oculares. Eles estiveram lá na cruz, lá eles estiveram. Eles viram tudo, eles acompanharam tudo e disseram assim: nós somos testemunhas oculares, nós estivemos lá. Vamos, abra a Bíblia, chegue na história da cruz, chega. Olha o que diz o livro Desejado de Todas as Nações. Diz assim: nosso pequenino mundo é o livro de estudo do universo, o maravilhoso desígnio de graça do Senhor, o mistério do amor que redime, do amor que salva, é o tema para que os anjos desejam bem atentar, anseiam perscrutar, e será o seu estudo através dos séculos sem fim. Uau! Imaginem, os anjos vão estudar os mistérios do amor de Deus e da cruz pelos séculos sem fim, por toda a eternidade. E eu pergunto, somente os anjos? Não! Nós, que fomos salvos e remidos pelo sangue de Jesus. Mas quando nós tentarmos explicar para eles o que foi ser perdoado e remido, o que vai acontecer com eles? Mudez. Mas os seres remidos, o texto continua, diz o quê? E os não caídos, ou seja, nós salvos e aqueles mundos não caídos, encontrarão onde, igreja?
na cruz de Cristo sua ciência e seu cântico e louvor. Ver-se-á que a glória que resplandece na face de Jesus Cristo é a glória do abnegado amor. À luz do Calvário se patenteará que a lei do amor que renuncia é a lei da vida para a terra e para o céu. Amém. O que significa? Que a mensagem da cruz, o que aconteceu na cruz, vai ser um plano de estudo por toda a eternidade. E os anjos estarão ali buscando compreender. E uma eternidade não vai ser suficiente para entender esse amor de um Deus. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu me deparar com esse tema, e especialmente com o tema que nós estudamos no último domingo, que o próprio Deus, Cristo Jesus, Ele, o próprio Deus, se faz homem, se coloca ao cuidado das suas próprias criaturas, enquanto aqui na terra esteve. Lembra que nós vimos ali? Ele tinha 2 anjos com ele. E o rei dos anjos se torna o rei dos pecadores. O rei dos anjos se torna o rei dos pecadores, para morrer na cruz e salvar alguém como eu, miserável pecador como eu. Que Deus! Incompreensível, incomparável amor. Os anjos, eles estão ao nosso lado. E eles vêm para nos instruir. Olha o que diz essa palavra do livro Grande Conflito. Acompanhe comigo na tela. Diz assim: é o serviço dos anjos celestiais preparar o coração para de tal maneira compreender a palavra de Deus que fiquemos encantados com a sua beleza. Já parou para pensar nisso? Não? Olha o que esse texto está dizendo, leia de novo. É o serviço dos anjos celestiais preparar o coração para de tal maneira compreender a palavra de Deus que fiquemos encantados com a sua beleza. Para um pouquinho e pensa comigo o seguinte: você já esteve algum dia estudando a palavra do Senhor e de repente se diz assim: uau, meu Deus, eu não tinha percebido isso. Aconteceu isso com você, não? Com quanto te aconteceu isso? E o teu coração fica, não fica? Meu Deus. E aí de repente vem uma ideia na tua mente assim que você nunca tinha pensado, e você conecta com outro texto bíblico. Já aconteceu isso, não é verdade? E você olha, mas meu Deus, eu não tinha pensado. E de repente vem um monte de conexões na tua mente assim, uau! Veja, é o serviço de quem produzir isso em nosso coração? É o serviço dos anjos. Põe lá na tela, Sebastião. É o serviço dos anjos celestiais. Preparar o coração de tal maneira que possamos compreender a palavra de Deus e fiquemos encantados com a sua beleza, admoestados por suas advertências, ou animados e fortalecidos pelas promessas das Escrituras. Anjos, porém, acham-se em redor dos que estão desejosos de serem ensinados nas coisas divinas. Amém? Olha para mim, olha para mim. Qual é a chave para a gente ter mais do que a presença, mas a companhia dos anjos? Qual é a chave? A palavra. Você vai à Bíblia e o anjo se coloca do seu lado e diz assim: continua lendo, continua lendo. Eu estive lá, eu fui testemunha ocular, eu estou aqui. E ele vai fazendo as conexões em nossa mente, em nosso cérebro. O nosso coração arde. Ele vem para nos ensinar. Diz ali: anjos acham-se em redor dos que estão desejosos de serem ensinados nas coisas divinas. E no tempo de grande necessidade, os anjos lhes trarão à lembrança as mesmas verdades que eles necessitam.
No tempo de necessidade, os anjos fazem o quê? Trazem à lembrança as mesmas verdades que necessitam. Aí você vai perguntar assim, peraí pastor, peraí. Eu lembro que lá no livro de João, capítulo 14, versículo 26, diz que o Espírito Santo há de trazer à lembrança tudo aquilo que nós lemos ou ouvimos da palavra do Senhor. Lembra dessa passagem? Peraí, o Espírito Santo ou são os anjos? Notem, tudo vem de Deus, amém? Para a nossa salvação. Mas eu te pergunto o seguinte, anjos poderiam se materializar hoje ao mando e comando de Deus para falar da salvação para todos os habitantes desse mundo, sim ou não? Deus faz assim? Não, por que não? Ele usa quem? Quer usar quem? Ele quer usar você e eu. O próprio Deus poderia se manifestar a cada um e todos nós hoje, sim ou não? Mas Deus, Ele quer e Ele usa quem? Os anjos. E Deus comunica aos anjos e os anjos comunicam-se com quem? Conosco. É o Espírito Santo? Sim. Através de quem? Dos anjos. Deus é quem salvou você através de quem? De um ser humano. Que foi orientado e guiado por quem? Por um anjo. Que foi orientado e guiado por quem? Por Deus e Espírito Santo. Amém? Vamos ver exemplos bíblicos a respeito disso? Lembram de Daniel? Daniel, quando ele está lá cativo em Babilônia, e o povo está lá sofrendo já por muitos e muitos anos, e Daniel teve uma visão no capítulo 8, dizendo até 2.300 tardes de manhã o santuário seria purificado. Ele não entendeu, 2.300 tardes de manhã seriam 2.300 anos. Como se Jeremias, o profeta, disse que em 70 anos nós voltaríamos para Jerusalém. E Daniel ora. E diz que ele orou e confessou o pecado dele e do seu povo. Em Daniel capítulo 9, versículo 20, como você pode acompanhar aqui na tela, diz o quê? Daniel, oração de Daniel. Falava eu ainda, disse Daniel, e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. E lançava minha súplica perante a face do Senhor. Meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, ele veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende o quê? A visão. Consegue imaginar? Daniel está dizendo o quê? Eu estava orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo ao Senhor. De repente, na hora do sacrifício da tarde, se fez presente comigo quem? O homem Gabriel que eu tinha visto na visão no princípio. Quem é este Gabriel? Sabe que Gabriel ele aparece somente 3 vezes, declaradamente em 3 ocasiões na Bíblia. No livro de Daniel, quando fala da vinda do Messias, as 70 semanas que foram cortadas dos 2.300 anos, e quando essa profecia se cumpre lá nos Evangelhos, ele aparece para Isabel e depois para Maria. Este Gabriel, aquele que tomou dos 2 querubins cobridores, lembra que nós vimos semana passada? Lúcifer caiu, Gabriel toma o lugar dele, possivelmente um outro toma o lugar de Gabriel. Imagine, Daniel está ali orando, e de repente Gabriel se coloca ao lado dele e diz assim, Daniel, no princípio das tuas súplicas saiu o quê? Saiu a ordem, e eu vim para te fazer entender a visão. Já pensou lá no céu? O Pai do céu no seu trono, e de repente Daniel se ajoelha, e ele começa a orar e dizer, Senhor Deus, perdoa o meu pecado, do meu povo, etc e tal. E Deus lá ouvindo a oração diz assim, Gabriel, vem cá, vem Gabriel, corre lá e atende a oração dele.
E no mesmo instante, este anjo sai do terceiro céu. Voando a que velocidade? Misericórdia. Hein? No princípio da tua súplica saiu ordem aqui, eu estou para te declarar. Porque tu és muito amado. Esta é a forma como Deus tem usado. Anjos se tornam instrutores da verdade. Amém? Vamos ver um outro exemplo bíblico? Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz lá, diz assim: Apocalipse de Jesus Cristo, ou revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio de quem? Do seu anjo, notificou ao seu servo João. Quer dizer, a revelação de Jesus, acerca dele, que parte dele, para os seus servos, ok? Que ele enviou para João, através de quem? Por intermédio do seu anjo. Já parou para pensar que toda vez que nós vamos estudar a palavra do Senhor, em oração, um instrutor da verdade coloca-se ao nosso lado, e ele começa a impressionar nossa mente com aquilo que Deus Espírito Santo a nos revelar. Amém? Daniel, exemplo. João, exemplo. Vamos ver alguns exemplos na história agora. Lutero. E nós encontramos esta parte da história de Lutero, relatado no livro A Verdade sobre os Anjos, que eu mencionei para vocês no início dos nossos estudos. Diz assim: um dia, enquanto Lutero examinava os livros da biblioteca da universidade, Lutero descobriu uma Bíblia em latim. Notem, imagine. A Bíblia era lida naquele tempo, estudada? Não, ela era acorrentada. Mas tinha uma Bíblia perdida na biblioteca, não sei quantos milhares de volumes. Quem é que levou Lutero àquele parte da biblioteca naquele livro? E diz que Lutero estava andando e de repente ele para e algo chama a atenção dele, como que aquele livro brilhasse. Era uma Bíblia em latim. Ele pega a Bíblia, abre a Bíblia. E o que acontece agora? Anjos do céu, acompanhe. Anjos do céu estavam ao seu lado. Arrepia, não arrepia? Anjos do céu estavam ao lado de Lutero. E raios de luz do trono de Deus revelaram os tesouros da verdade ao seu entendimento. De onde vieram esses raios de luz que revelaram os tesouros da verdade ao entendimento de Lutero? Anjos que estavam ao seu, instrutores da verdade. Houvessem sido abertos os olhos, por exemplo, agora Lutero naquela assembleia em Worms, houvessem sido abertos os olhos dos que participavam da assembleia em Worms, teriam eles contemplado anjos de Deus em seu meio. E o que os anjos de Deus estavam fazendo lá? Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam lançando raios de luz para dissipar as trevas do erro e para abrir as mentes e corações à recepção da verdade. Amém? Anjos estavam lá. Fazendo o quê? Abrindo a mente, os corações para a recepção da verdade. Outro exemplo, além de Lutero, na história, os pais peregrinos, aqueles que saem da Europa e agora vão buscar liberdade religiosa na América do Norte. Diz assim: os pais peregrinos confiavam nas promessas do Senhor e Ele, Deus, não faltava com elas no tempo de necessidade. Seus anjos estavam a seu lado para animá-los e para confortá-los. Guilherme Miller, outro exemplo na história. Livro O Grande Conflito. Vi que Deus havia enviado seu anjo para trabalhar onde? No coração de Guilherme Miller, ok? No coração de um agricultor que até então não havia crido na Bíblia, levando ele, Guilherme Miller, a pesquisar as profecias. Quem é que levou Guilherme Miller a pesquisar as profecias? Deus, através de quem? Do seu anjo. Deus através do seu anjo. Veja, anjos de Deus visitaram repetidamente este homem escolhido e guiaram a sua mente
Os anjos guiaram a mente dele, abrindo-lhe o entendimento às profecias que sempre haviam sido obscuras para o povo de Deus. Foi-lhe concedido o começo de uma cadeia da verdade, cabendo-lhe buscar elo após elo da mesma, até sentir admiração e assombro pela palavra de Deus. Interessante, né? Talvez você vai dizer assim, tá, pastor, mas por que ele compreendeu de forma errada a profecia, pensando que o santuário fosse a terra? Deus assim permitiu para o cumprimento de uma outra profecia de Apocalipse capítulo 10, que o livrinho seria doce na boca e amargo onde? No estômago. Tudo, não há nada que foge ao controle de Deus, amém? Olha o que diz mais acerca de Guilherme Miller. Diz assim, Miller fazia aplicação prática da verdade das Escrituras ao coração dos seus ouvintes, reprovando-lhes os pecados e perturbando-lhes a satisfação própria. E suas palavras claras e incisivas fizeram o quê? Despertaram inimigos, certo? Diz o quê? A oposição, esses inimigos que se manifestaram, ok? A oposição manifestada pelos membros da igreja à sua mensagem, animava as classes inferiores a irem mais longe e conspirarem alguns inimigos para tirar a vida de Guilherme Miller quando ele saísse do local de reunião. Santos anjos estavam na multidão e um deles, certa vez, sob a forma de homem, tomou o braço desse servo do Senhor e pô-lo a salvo da turba enfurecida. Sua obra ainda não estava terminada e Satanás e seus emissários viram seus planos frustrados. Fantástico, não é mesmo? Quarto exemplo na história, Ellen White. Olha o que fala Ellen White nos seus próprios testemunhos. Ela diz assim, à idade de 17 anos, um visitante celestial apareceu e falou-me dizendo, tenho uma mensagem para você apresentar. E ela pergunta, por que a mim? Deve haver um grande equívoco em tudo isso? Outra vez foram proferidas as palavras, tenho uma mensagem para você apresentar. Escreve para o povo que eu te tenho dado. Anjos. Deus tem a mensagem, não é verdade? A mensagem vem de Deus, não é mesmo? Mas Deus enviou quem? Um anjo. Olha o que ela diz aqui, em outro tempo, anos e muitos anos depois. Diz assim, sonhei que um jovem de nobre aparência entrou no meu quarto, em que eu estava, imediatamente depois de haver eu falado. Esta mesma pessoa que aparecera diante de mim, ou esta mesma pessoa aparecera diante de mim em importantes sonhos, instruindo-me de tempos em tempos, durante os últimos 26 anos da minha vida. Amém? Essa mesma pessoa, os últimos 26 anos, um anjo, este mesmo anjo aparecia para mim. Nós vimos exemplos onde? Na Bíblia, nós vimos exemplos na história, não é verdade? E eu pergunto, e hoje, será que os anjos atuam assim, da mesma forma? O que vocês acham? Com certeza. Com certeza, hoje também Deus atua assim, da mesma forma. Vejam, notem o que temos apresentado aqui para vocês. Nada, queridos irmãos e amigos que nos assistem e que nos ouvem, nada o levará a um companheirismo tão próximo do seu anjo da guarda, do que fazer o quê? Do que estudar a palavra de Deus em oração. Amém? Agora olha para mim, igreja, em nome de Jesus. Cada um de nós pode escolher a companhia que quiser para estar ao seu lado. Entendeu bem? Repito. Cada um de nós pode escolher a companhia que quiser para estar ao seu lado. Você quer a companhia de seres celestiais? Anjos de Deus que excedem em poder para estar ao seu lado, ser seu companheiro.
e te orientar e abrir o teu coração para as verdades que vêm inflamar a sua vida com relação aos sofrimentos de Jesus, à cruz, coisas que eles anseiam entender, mas jamais entenderão, a não ser aqueles que experimentam essa salvação, mas eles estão prontos para dizer: nós estivemos ali, eu estive ali, eu vi. E eles vêm instruir, inflamar nossa mente, nosso coração com esta realidade, com esta verdade. Agora, quantos de nossos jovens têm procurado outra companhia de outros anjos, que não são os anjos de Deus do céu? E você faz isso quando você vai a lugares que Deus não aprova. Você procura a companhia de anjos das trevas, cuja única agenda é te destruir, acabar com a tua vida. Quando você se assenta na frente do seu computador e coloca aquilo que é lixo, que ele vem para estar do seu lado só para te destruir. E para assistir seriados e filmes. Não vem um anjo do céu para fazer companhia a você. Não. Anjos das trevas se colocam ao seu lado, sentam-se ali à sua cama, ao seu sofá, dizendo assim: aqui nós estamos bem reunidos juntos. Pode pôr esse seriado, põe esse filme e vamos junto aí que eu estou aqui para te destruir. O que você acha? Escolha a companhia de quem você quiser. Alguns estão pensando assim: não, pastor, nada a ver, isso é demais, isso é radicalismo. Escolha a companhia de quem você quiser. Note o que diz Ellen White no livro Educação: com a palavra de Deus nas mãos, todo ser humano, qualquer que seja a sua sorte na vida, pode ter a companhia que preferir. Se ele for nas páginas sagradas, ele pode entreter a conversa com o que há de mais nobre e melhor do ser humano e ouvir a voz do Eterno a falar com ele com os homens, ao estudar e meditar os temas para os quais os anjos desejam bem atentar. Ele pode ter a companhia dos anjos, amém? Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando, e ele diz que todos os anjos do céu virão com ele, em Mateus capítulo 25, amém? Todos os anjos, o seu anjo virá. E esse vai ser o grande dia que ele virá para te levar para estar com o Senhor para sempre. Eu gosto muito dessa imagem aqui. Ela é uma imagem antiga, é uma imagem que mostra saindo dos túmulos um pai, uma mãe. Coloca ali, Sebastião, está aparecendo aí? Isso, ótimo. Sai dos túmulos um pai, uma mãe, os filhos. E quem é que está atrás deles? O anjo. O anjo. Vamos. Amém? Nós vamos encontrar nossos queridos. Mas algo extraordinário acontecerá nesse dia. Sabe o que vai acontecer? O teu anjo vai falar atrás de você para te dar as boas-vindas ao reino eterno de Cristo. E você vai ouvir aquela voz. E olha o que diz o livro Educação, diz assim: as vozes que o saudarem são daqueles seres santos que invisíveis foram na terra seus companheiros. Amém? Quando que eles são companheiros? Quando estamos juntos da palavra de Deus, buscando compreender. São aqueles que foram companheiros, vozes que ele, você e eu, nós aprendemos a distinguir e amar. Aquele que pela palavra de Deus viveu em associação com o céu, encontrar-se-á à vontade na companhia dos entes celestiais. Amém? Sabe o que significa? Você vai ouvir uma voz, essa voz vai dizer, vai te dar boas-vindas. Você vai dizer assim: mas eu conheço essa voz, eu já ouvi ela antes. Só que nós pensamos que esta voz é a voz dos nossos pensamentos ou da nossa consciência.
Mas nós vamos identificar e vamos dizer assim, não é a voz do meu, não era a voz dos meus pensamentos, não era a voz da minha consciência. Você vai olhar para trás e vai dizer, uau, era você, era a voz do meu anjo. Amém? Não vai ser maravilhoso esse dia? Quem é que vai experimentar essa graça e essa bênção? Somente aqueles que aprenderam aqui neste mundo a desfrutar da companhia destes seres celestiais. Amém? O que é que você e eu temos que fazer para desfrutar da companhia desses seres celestiais? Mais e mais tempo. Amém? Que Deus te abençoe ricamente. Nunca converse com eles. Não ore a eles. Ore a Deus, peça por eles, agradeça por eles. E com o tempo você vai começar a sentir a presença deles. Quando buscar a Deus nas palavras das Escrituras. E logo, muito logo, você vai olhar para trás e vai dizer, era você. Sim, era eu, vamos. Amém? Domingo que vem estamos juntos? Que Deus abençoe a todos. Vamos levantar para orar. Senhor Deus e eterno Pai, ajuda-nos, Senhor Deus, a desfrutar desta companhia maravilhosa, extraordinária, que nós temos perdido, Senhor, esse privilégio, porque temos dedicado tanto tempo a coisas tão tolas, Senhor, coisas deste mundo, coisas fúteis, coisas sem valor, e ainda queremos arranjar desculpa para isso. Senhor, tem misericórdia de nós. Eleva o nosso pensamento a uma atmosfera pura e santa, Senhor, onde nas palavras das Sagradas Escrituras tenhamos ali a companhia desses seres celestiais, do Teu Espírito, com eles e em nós. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Amém.